In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na sexta-feira da quarta semana do Advento, rezando a missa reduzida do quarto domingo. Então, vejam, queridos, como a notícia é bem situada, porque é uma notícia importante. Outra vez se fará isso para anunciar o nascimento de Jesus, amanhã de noite. Então, se situa bem na história. Os personagens mais importantes da história são citados. Hoje isso acontece. Os personagens mais importantes do tempo estão todos citados aí, porque algo fundamental, algo importante vai ser dito. E esse algo importante, amanhã será o nascimento de Jesus. Hoje é a palavra que é ouvida de novo, a palavra de Deus que é ouvida de novo, né, no mundo. A palavra de Deus que é ouvida de novo no mundo. Então, quanto é importante esse contexto, não deve menosprezar os acontecimentos e os mais profanos. Vejam, é César Augusto, são os governadores e os reis da redondeza, também os religiosos, também o contexto religioso, é Anás e Caifás, enfim, todo o contexto. E, sim, devemos dizer com toda a verdade, é a falta de atenção a esse contexto, mesmo profano, religioso e profano, que faz com que os homens hoje estejam perdidos, completamente alienados daquilo que acontece e que lhes diz respeito diretamente. Diz respeito à sua salvação eterna. Ontem eu via, eu não sei essas coisas, quanto mais agora que a gente está sem mídia, né? Bolsonaro, queridos, ele acabou renovando por 15 anos a concessão desses importantes veículos de comunicação, como a Globo, por exemplo. Acabou renovando. Sem mérito algum da parte dessa gente, porque não noticiam o principal que está acontecendo. No Brasil, por exemplo, qual é a notícia que devia estar a toda hora nos nossos noticiários? Aquilo que de mais importante está acontecendo, isto é, o movimento popular. É isso que devia estar sendo noticiado tremendamente. E a mídia corporativa, essa que trabalha para o anticristo, essa que trabalha, e deve-se dizer diretamente anticristo, porque ele já está dando as ordens. Né? Lúcifer já está dando as ordens nesse mundo. Essa mídia simplesmente cala. Quando fala, ainda fala com aqueles termos que usam os inimigos da pátria, né? Antidemocrata, como se o povo brasileiro pensasse, mas é o povo que é, o povo é a própria democracia. São as instituições, é o povo que é a democracia. Então, é um absurdo o que acontece, mas tão inominável que... Mas não se dá notícia, Então, dizia alguém numa estatística ontem que 95%, apesar da multidão de povo que nós estamos acompanhando nas ruas, nas praças, na frente dos quartéis, 95% do povo brasileiro completamente alienado. Completamente alienado. E devemos dizer isso também dos acontecimentos religiosos. Né? Certo, é mais do que 95% do povo está nem aí para o Natal. Para o Natal verdadeiro. Que é o Natal
sacramentado na Santa Confissão e na missa. Na missa. Quem está preocupado? Sim, pergunto. Quem dos católicos dessa nação e do mundo está preocupado de assistir, de assistir, ao menos assistir, o que realmente é assistir. É assistir uma missa católica, que não esteja una com o antipapa e falso profeta Francisco. Quem está preocupado com isso? Quem? Quantos dos católicos? Qual é a porcentagem? Aí nós vamos para o 0 e alguma coisa por cento. Né? Vamos para o 0 e alguma coisa por cento. Nosso público dominical, nos meios de comunicação, e tantos nós usamos, não passa disso. Olha, chegar a 60, acho que eu não me lembro de ter chegado a 60. Talvez 60. 60 pessoas. Então, quem é que está preocupado, né, com o contexto, com aquilo que está acontecendo, né, e que marca realmente o tempo que nós vivemos? E daqui a pouquinho o mundo acaba, estamos no fim do mundo. Chega o julgamento e Jesus retorna em glória e majestade e esse povo está completa surpresa, completamente alienado. Completamente alienado. Daqui a pouquinho os inimigos colocam já estão colocando em prática o seu plano, daqui a pouquinho eles realizam aquilo. Eles têm repetido, querem diminuir a população da Terra em 50% agora no ano que vem. De repente eles fazem e o povo está aí caindo. E aí é cair mesmo, né? Cair no caixão, na sepultura. E não sabe por quê, não sabe como, não sabe o que está acontecendo. Então, tira a luz, por favor. Tira. A coisa como é, queridos. Coisa como é. Não querer se dar conta dos acontecimentos dos personagens que são não querer identificar. Mas aqui no Brasil, identificar o bem com o Nine, não, identificar o bem para o Brasil com o Nine, mas o que é isto? O que é isto? É ser do mal. A pessoa que identifica o bem com este homem e toda a sua gangue de bandidos que assume lá altos poderes na nação, é bandido também. Só pode ser bandido também. Então, já não se identifica mais o bem e o mal, e não se... Queridos, vejam como é importante esse contexto. Vejam como nós devemos realmente procurar saber o que está acontecendo no mundo, na igreja. Na igreja. Quantos estão reconhecendo quem é o tal de Francisco? Quantos estão estudando e se interessando em saber como foi a sua eleição, para entender que ela foi fraudulenta e que ele é um usurpador? Na igreja, quantos estão interessados de compreender que ele é o falso profeta de Apocalipse 13 e seguintes? Quantos? Quantos estão preocupados? Depois agora já podemos dizer, depois de 11 anos de desgoverno, de tentativa de destruição do papado e da igreja inteira, destruição da igreja católica, quantos nem vou falar do povo, vamos falar dos bispos, dos padres. Quer dizer, não entendem, não veem os personagens do tempo presente. Não entendem o contexto em que estão vivendo. E segue. Só que o problema é que também na igreja acabam seguindo o destruidor.
acabam se juntando. Quem não distingue o tempo que se vive, os personagens, acaba se aliando-se aos inimigos. Acaba se aliando à mídia corporativa que acaba se instruindo por ela e acaba trocando o bem pelo mal. Trocando o bem pelo mal. Então, queridos, vejam quanto é importante realmente nós tomarmos consciência do que está acontecendo em torno de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.